Olá, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma live da nossa série aqui de lives sobre maternidade, paternidade. Fica com a gente até o final. E você que está chegando agora, está assistindo reprise, tá bom? Fica com a gente até o final. Vamos conferir hoje a história da maternidade real da Paula. Ela vai contar pra gente um pouquinho da sua experiência. Ela é mãe de dois. Fica com a gente até o final e aproveita para já compartilhar aqui essa live, tá bom? Combinado? Pessoal, boa noite que tá entrando aí. Marcinha sempre com a gente, boa noite. Vamos fazer o teste aqui. Se vocês estão me vendo, me ouvindo, que na última live meu som não ficou muito bom. Aí eu tô até com o microfone bem perto da boca aqui para ver se vai ficar melhor. Aí vocês me dão um retorno, tá bom? Fiquem com a gente até o final. Hoje é a história da maternidade real da Paula. Ela é psicóloga, ela é mãe de dois e vai trazer um pouquinho, né, da sua experiência. E o legal é que aqui a gente vai trocando a experiência, a gente vai aprendendo. A última live a gente fez com o Paulinho. Ele trouxe muita coisa, né? A visão aí do pai. Sobre essas questões de gestação, de parto, de pós-parto, amamentação. Se você não assistiu, né, que foi na sexta-feira passada, corre no meu feed que tá lá, ficou salva a live, tá? Então vocês podem conferir, tá bom? A gente vai dar uns minutinhos pro pessoal ir chegando, o Instagram vai chamando as pessoas, né, para vir aqui para nossa live de hoje. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? E qualquer coisa, vamos convidar mais pessoas. Tem um aviãozinho aqui, ó. Já vamos compartilhar com mais pessoas, tá bom? Algumas pessoas agora, né, estão aí gestantes, né? Algumas gestantes. É legal assistir também. Olha lá, a Paula chegou. Paula, se você quiser solicitar, pode solicitar sua entrada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. E só uma observação também. Paula, se o seu perfil tiver privado, você não vai conseguir fazer a live, tá? Então, você tem que pegar e ir lá nas configurações e colocar como público, tá bom? Então, pode ser isso. Eu não tô conseguindo convidar a Paula aqui, vamos ver se dá certo. Não apareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pelo WhatsApp mesmo. Tentar falar com a Paula, vamos ver. Agora acho que vai dar certo, hein? Vamos ver, vamos ver. Já te autorizei, tá, Paula? Vamos ver se vai entrar aqui. Já tá convidado. Eu já te autorizei, tá bom? Será que tá dando certo? Vamos ver aqui. Já dei o ok, tá? Qualquer coisa você me escreve aqui, vê o que aparece aí de informação. Que o Instagram ele tá meio doidinho ultimamente. Vamos ver. Bom, já autorizei. Já olhei aqui de novo, não tem nenhuma pendência. Vamos ver. Mas é assim mesmo, gente. Instagram é assim, não tem que fazer, às vezes muda a configuração. Olha, Paula não pode participar, apareceu aqui para mim. Paula, eu vou pedir para você dar uma olhadinha nas configurações do seu perfil. Às vezes seu perfil está como privado, tá? Tá bloqueado. E aí você coloca como público e aí você consegue participar, tá bom? Não tem problema. Deixa eu falar boa noite aqui, a gente espera, não tem problema. Boa noite para Letícia Nogueira, Regina Zandoná Gutierrez, minha mãe está sempre aqui, dando um apoio moral, isso aí. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês?
A gente está só acertando aqui essa parte técnica, né? Porque são muitos detalhes, né? E a Paula se disponibilizou para estar aqui com a gente, então a gente vai se organizar para ela conseguir entrar aqui, que eu estou super curiosa para saber a história da Paula. E vocês? Coloquem aí de onde que vocês são, de qual cidade. Deixa eu ver se eu consigo solicitar. Vamos ver aqui. Boa noite, Aline. Tudo bem, Aline? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Aê, Oi! pronto. É sempre assim, viu? Dá um friozinho na barriga, né? Começam uns BOzinhos, Então, mas normal. foi a dica que você deu. Meu perfil estava como privado mesmo, e daí eu fiz a alteração. É isso, então. Coisa simples, Sim, coisa básica, tranquilo, tranquilo, é, tranquilo. Olha que bom, o pessoal já está entrando aqui também. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Agora deu certo, né? Vamos esperar mais um tempinho, se a Paula quiser ir respirar um pouco, né? Meu Deus, e agora, né? Tava toda preparada e como assim, né? falhou, acontece, problemas técnicos. Né? Ai, que bom, porque é complicado. Às vezes a gente está lá na expectativa e tecnologia às vezes deixa a gente na mão, né? É Já aconteceu, verdade. não consegui fazer live, já tive esse problema, Ah, mas eu tive uma outra também, que a gente estava participando normal. E bem a hora que me chamaram para falar foi a hora que caiu minha conexão. não, sacanagem, sacanagem, não dá É, certo. Vai dar certo. Já deu certo hoje, hein? já. Pessoal entrando aqui. Isso aí, gente. Vamos interagindo com a gente, né? Afinal, a gente está em uma terça-feira, agora são 8 da noite. Para quem é mãe, sabe, chega esse horário, bate aquele cansaço, né, Paula? É verdade. Já, Bate aquela canseira, já né? corremos com a janta, com os banhos. E olha só, e eu fiquei pensando em você, falei, gente, olha, vamos pensar, né? Depois você conta pra gente, né, da sua rotina. Nossa, Paula lá com as crianças, a correria, né, trabalhando fora, né? Uhum. Para que, né, não atrapalhe a rotina dela. A Mas, gente tá né, dando um jeitinho. tem que dar um jeitinho, isso é É importante. verdade. Vamos começar, já deu tempo do pessoal chegar, né? Se Uhum. ajeitar e ficar confortável para assistir, ficar com a gente até o final, tá bom? Tá Então, bom. primeiro, eu queria te agradecer, né? Eu convidei, na hora a Paula já aceitou, bora lá, né? Nem Verdade. vai falar não, já bora lá. E quero te agradecer, porque falar de maternidade real é falar de algo também muito pessoal, muito íntimo, né? Uhum. Mas necessário. Então, eu queria te agradecer de estar aqui falando com a gente. Imagina, né? Eu que agradeço você pelo esse convite, né? Porque assim, nossos caminhos se cruzaram na trajetória aí de formação de psicologia. Aí depois nossos caminhos se cruzaram de novo, né, na questão da maternidade, onde acaba sendo que a gente é a rede de apoio uma da outra para muitas dúvidas, muita troca de informação. Então, assim, agradeço o convite de poder dividir, né? Uma experiência também curta, porque eu falo que a maternidade a gente aprende todos os dias, né? Cada dia é um novo desafio, cada dia é um novo aprendizado. Então, assim, é compartilhar um pouquinho daquilo que eu já aprendi, mas também, às vezes, ouvir aquilo que eu ainda vou aprender, né? Porque ainda é um caminhar pequeno, né? Sim, é isso mesmo. Mas vamos lá, vou pedir para você se apresentar, né, para os seguidores aqui do meu perfil, conhecer quem que é a Paula. Conta aí pra gente. Então, meu nome é Paula, né? Eu tenho hoje 36 anos, né? Acabei de fazer recente. Sou mãe da Valentina e do Benício. Na verdade, eu brinco que ultimamente eu não sou mais a Paula, né? Porque depois que a gente se torna mãe, a gente passa a ser, né, a mãe da Valentina, a mãe do Benício. Então, eu tenho a Valentina, que está com 5 anos, aí está partindo para os 6 no próximo mês. E também sou mãe do Benício, que está com 2 anos e 5 meses. Então, assim, são a arte terrorista aqui de casa hoje, né? Aqui eu falo, é a dor e a alegria, né? Porque tem dia que o estresse diário, mas também é a alegria da gente, né? É o que motiva o nosso dia a dia, né? Então, atuo como psicóloga, né? Hoje estou trabalhando como psicóloga na parte do asilo aqui de Bragança.
Então, concilio essa dupla jornada entre a maternidade e também estar lá no asilo. Gente, olha só, né? Hoje em dia, como a vida da mulher mudou bastante, né? Você tem que fazer, né? Conciliar. A gente está enfrentando uma situação também única, né? Nunca vivenciada, então está sendo um desafio mesmo, né? E É. é legal, como você falou, a gente está aprendendo todo dia, né? Eu acho que esse espaço de troca é importante, né? Essa rede de apoio tem que Uhum. ter, porque né? Surtar a gente surta, um pouquinho cada Ah, dia, né? São surtos, né, com apoio ali, né, com acolhimento, validando os sentimentos, né? Porque a mãe às vezes, né, nossa, mas por que que você tá assim, né, cansada? Você não queria ser mãe? Não planejou, né? Principalmente para quem planejou, mas você não planejou, enfim, né? Vamos lá com a sua história, né? a Valentina, né, a gente fez, né, foi uma gravidez totalmente planejada, né, a gente estava junto já depois de um ano de casado, então foi uma gravidez totalmente planejada, apesar de ter sido um momento diferente, porque quando eu tive a Valentina eu estava dentro de empresa, né, então dentro de empresa você tem aquela carga horária totalmente diferente, né, horário específico da entrada, horário específico, não tão específico da saída, né, então era uma carga horária maior. Então, quando eu tive ela, fiquei o período de licença maternidade, tudo certinho e retornei. E a gente volta com aquele aperto no coração, né? Quero voltar, vai manter meu lado profissional, mas ao mesmo tempo não queria voltar porque eu queria ser mãe, né? Mas acabei retornando ao mercado, né? Voltando mesmo à empresa que eu estava no momento, tendo a minha rede de apoio, né? Os meus pais são os que me ajudam até hoje, ficando com as crianças para mim. Então voltei tudo com um desafio, mas também foi um período curto. Eu acabei voltando, passou uns 4 meses que eu tinha voltado, acabou tendo o meu desligamento. Mas aí também, né, falei com meu marido, então vamos aproveitar um pouco esse tempo, vou curtir, né, vou me permitir ser mãe. Aí só que permitir por quanto tempo, né? Permitir por um vago tempo onde comecei a me sentir ociosa de ser só mãe. Aí fui buscando novos desafios, comecei a mexer um pouco na parte de vendas de roupa, uma coisa que eu gosto, apesar de assim não ter nada a ver com a formação, não ter nada a ver com o que eu já tinha feito, mas gostava, né? Só que ao mesmo tempo também fazia isso das roupas, fazia sendo mãe, mas ainda sentia um vago, né? Sentia uma parte assim, nossa, estudei, fiz tanta coisa e ao mesmo tempo não estou exercendo nada. E nesse período surgiu a oportunidade de entrar no asilo, uma experiência também que eu nunca tinha atuado, né, com um público novo, específico, de idoso, tudo, mas assim, a oportunidade de ter uma carga horária diferenciada, aonde eu podia fazer o meu horário, né, ter uma abertura de flexibilidade de horário. E foi quando eu topei o desafio de estar lá, tanto que esse ano agora vai fazer 4 anos que eu tô lá com eles. Aí, nesse período, fui desempenhando toda a função lá. E nesse trajeto, né, onde estava lá, estava tranquilo, sendo mãe só da Valentina e atuando lá, me surge uma gravidez de surpresa. Então, né, pra gente ia ser um filho só, estava super tranquilo. Em algum momento chegamos a comentar, né, vamos ter um segundo, né, mas ao mesmo tempo não, tá bom, um só, vamos manter um só. Mas nesse tempo ainda acabou surgindo a gravidez do Benício. No momento, né, no início foi um susto, porque não foi nada planejado, mas em nenhum momento é uma coisa que a gente pode dizer assim, nossa, me arrependo, em algum momento pensei em alguma coisa de não continuar com essa gravidez. Não, nunca passou, mas assim, o medo, né, de como ser mãe de dois, de como administrar de novo a nova rotina de trabalho, a dinâmica da Valentina também, porque ficou com 2 anos e meio de diferença entre um e outro. Então, o que surgiu no começo foi essa dúvida. Aí fiquei também, me afastei uma semana antes de ter o Benício, mantive lá as atividades normais, tive ele, e daí foi quando eu tinha que retornar. Porque lá eu não sou funcionária, lá eu sou prestadora de serviço, né? Então, quando deu o período de retornar, acabou que eu fui conversar, daí a minha mãe ficou meio assim, ai, mais 2 crianças, né? Por mais que a Valentina já ia na escola, tudo, mas minha mãe meio que sentiu, né? E assim, em nenhum momento eu sabia que era a responsabilidade dela, ela teria que ficar, né? Porque quem teve a criança fomos nós, então se tinha que mudar alguma coisa, seríamos nós.
Aí a gente acabou conversando, eu com meu marido, eu optei por não voltar. Optei por mais uma vez que eu ia ficar mesmo administrando, cuidando das crianças. Mas mais uma vez também, né, aquela coisa, precisava voltar. E nisso também o pessoal de lá sempre me comentando comigo, que os idosos estavam sentindo falta, que tinha criado um vínculo, né? Eu já estava lá 2 anos e meio. Então, não, Paula, você precisa voltar, que não sei o quê. Aí fui conversando com todo o pessoal que trabalhava comigo, acabei fazendo uma nova carga horária, aonde a minha mãe topou ficar com o Benício para mim os dias que eu tô lá e coincidia também com o horário da escola da Valentina. Aí acabou que eu retornei, né, para lá e até hoje eu tô e fico conciliando essas duas partes. Menina, olha só, né? Quanta coisa, né, você já trouxe aí, né, da questão de você fazer escolhas, de você abrir mão, né? De você precisar, às vezes, ter essa rede de apoio, Hum, né? Pra você poder retomar mesmo, né? Um lado ali da mulher, né? A carreira profissional, né? É importante, sim, né? Até pela questão, né, assim, de autoestima, saúde mental, né? Porque você sai para trabalhar, né? uhum. Conversa com adulto, né? Porque tem hora que você fala, meu Deus, eu preciso conversar com alguém adulto, né? Porque você fica no mundo da brincadeira, é Eu gostoso. preciso ter problemas de adulto para discutir, né? Eu não preciso pensar só no problema da criança. É bem complicado nessa parte, assim. É algo assim, né? Só quem, né, passa por esse livro sabe qual que é, né? Essas Uhum. dores. O pessoal acha que é frescura, mas não é, né? Chega uma hora que, né, mexe muito com a saúde mental, né? Ainda mais agora. Tá podendo É, sair. O parquinho, né? Saídas, pra gente, às vezes, é uma válvula de escape, né? Pra sair ali com a criança, né? E agora vamos lá, Paula. Eu vou pedir para você, assim, né, se você puder trazer um pouquinho da parte da gestação, se você sentiu alguma diferença, né? Como que foi comparando as duas gestações, que eu acho que é legal a gente trazer, né? Essas experiências. porque o pessoal sempre brinca, né? Que tem diferença de gestação de menino para menina. A minha teve um pouco de diferença na questão mesmo, assim, a da Valentina, e eu lembro que eu senti muita queimação no começo, tanto que, assim, na época eu falava, gente, não é possível, é alguma coisa de alimentação, que eu não tô bem, mas nem imaginava que estava grávida, né? Então eu falei, nossa, é alguma coisa que eu, na época eu estava participando de um treinamento pela empresa, eu cheguei a pensar, falar, nossa, a comida lá do hotel não tá fazendo bem para mim, porque com essa queimação que não passa. Aí foi a hora que eu fui descobrir, a queimação ia demorar 9 meses para passar, porque não ia passar tão cedo. Mas foi assim mais tranquila, né? Apesar de eu ter tido uma gravidez onde eu retive muito líquido, eu cheguei a ficar no final da gravidez muito grande, muito pesada. Eu falo que até meu marido brincava comigo, que eu sou tipicamente uma grávida de Tabaté. As duas gravidezes eu fico muito grande, né? Eu já não tenho uma estrutura pequena, eu já sou, né, um pouco mais alta, mas eu, assim, eu incho totalmente, eu realmente levo a sério ser grávida. Então, na dela foi mais assim. A do Benício já foi uma gravidez onde, assim, eu não imaginava mesmo também, fui fazer o teste por atraso menstrual, mas tinha certeza, imagina, não tô grávida, não é gravidez. Fui fazer por desencargo de consciência, não tinha sintomas nenhum. Mas ela foi uma gravidez mais tranquila, né? Por mais que ele nasceu na época de verão e a Valentina no inverno, isso também muda, né? A questão da nossa disposição, o final da gravidez. Ele nasceu em janeiro. Então, o final, parte do verão toda, eu estava no final da gestação, que daí a sua disposição é zero, né? Mas foi mais tranquila, né? E eu percebo que, assim, tem os desafios, né? Porque a primeira você consegue curtir muito mais, porque você está naquela ansiedade, naquela expectativa de como vai ser, quais desafios você vai enfrentar. E em compensação, a segunda você também tem, mas a expectativa assim de como vou ser mãe de dois. Como que eu vou administrar isso? E ao mesmo tempo, você tem que ter um tempo para curtir aquela gravidez, mas você sabe que você não pode curtir tanto porque tem os ciúmes do outro. Então, Olha, você tem que, assim, eu curto, né? Mas assim, você tenta curtir incluindo a outra criança junto, né? Então, preparando, ó, é seu irmãozinho que tá chegando, é importante você curtir, daqui a pouco você vai estar aqui para dividir.
Então, eu acho que são momentos diferentes por essa responsabilidade, porque a primeira é a sua dúvida enquanto eu. Ah, como que eu vou ser quanto mãe? E na segunda você tem a dúvida assim, nossa, como que eu vou administrar o relacionamento dos dois? Eu vou conseguir dar conta dos dois? Eu vou conseguir saber lidar com esse relacionamento? A gente nunca sabe, né? Acaba que todo dia você aprende um pouquinho a lidar com essa questão, mas é um aprendizado diário. Mas a diferença que eu percebo é mais isso, a expectativa, né, do antes, você como mãe, e depois já sou mãe, e agora? Como que eu vou administrar ser mãe de dois? Nossa, sensacional, Paula. É muito legal, né, você trazer essas questões, essas observações, né? Porque às vezes as mães sentem isso, né? Principalmente na segunda gestação, né? E fala, nossa, será que é só comigo que acontece, né? Vem esses pensamentos aí, né? Mas então acontece, né? Acontece. Então é interessante, né? E você trouxe a questão de preparar também o irmão, a irmã, né? Eu acho isso super Hum? legal, né? Essa parte de preparo, eu acho que tem que vir mesmo na gestação, porque é uma mudança, na verdade, para a família inteira, né? E eu percebo que assim, né, aqui no meu exemplo, assim, né, a Valentina, quando ela nasceu, ela foi a neta dos meus pais depois de 18 anos. Então, tinha os meus sobrinhos, que hoje já, minha sobrinha está com 23, meu sobrinho com 21. Então, quando ela veio, foi aquela expectativa, uma nova criança, aí a minha sobrinha com meu sobrinho aproveitando muito também. Aí, nesse intervalo, nasceu a filha da minha sobrinha, que é a minha filhada hoje, que tem 3 anos. Então, daí veio o quê? A primeira neta da minha irmã, a primeira bisneta dos meus pais. Então, também dividiu um pouco a atenção dela. E nesse tempo, para ajudar ainda, eu fui lá e arrumei mais um. E nesse tempo que eu arrumei mais um, o Benício veio ser o segundo neto dos meus pais, sendo que meu pai só tem um homem. Tanto que a gente brincava na minha gravidez, que se fosse mais uma mulher, meu pai completaria a casa das 7 mulheres. Porque em casa todas nós somos mulheres, né? Então, quando descobriu que era ele, gerou-se aquela outra expectativa. Então, eu tive que lidar com a Valentina essa questão dos ciúmes enquanto irmão, né, que tá chegando, o irmão novo que tá vindo, e a questão que, mais uma vez, todo aquele carinho que até 3 anos atrás ela tinha só para ela, mais uma vez ele ia ser dividido. Né? Então, assim, é uma coisa complicada. E hoje, ainda até agora, eu percebo, né, que muitas vezes ela fala assim: ah, vocês não me amam, vocês amam mais o Benício, porque vocês às vezes falam pra mim que eu sou maior, sabe? Então, às vezes a gente fala: nossa, não estamos falando isso, a gente está falando pelo contrário. Você é a mais velha, você tem que dar um exemplo. Hoje você já consegue ensinar os dois, né? Então, olha que legal, você consegue ensinar eles coisas que você já fez. Mas, ao mesmo tempo, não, ela sente ciúmes porque ela acha que a gente dá atenção para os dois que são menores. Interessante, né? E vai continuar assim, viu? Pelo que a gente, né, É, observa, né? Esse filmes, ele, né, vai continuar por um bom tempo, né? Mas é até o, legal isso. até o pessoal Viver. me perguntar: ai, Paula, como que é os dois? Eu falo: gente, é relacionamento de irmãos, literalmente. Tem dia que os dois se amam, tem dia que os dois se odeiam, passa 5 minutos, eles se amam de novo, eles estão brigando. Se eu brigo com o outro, se dói. Eu falei: é literalmente assim. Você tem, eu já pergunto pra pessoa assim: você tem irmão? A pessoa fala assim, às vezes fala: tem. Eu falo: então, não tem dia que você ama seu irmão, você defende ele com unhas e dentes, tem dia que você fala assim: ah, eu queria que você não existisse. Eu falei, e começa, essa formação começa enquanto a gente é pequeno, não tem como falar que você começa a definir esse amor e esse ódio, né, entre aspas, da irmandade, a gente começa a definir isso quando é mais velho. Não, a gente vai formando isso desde pequeno, desde esse relacionamento de brigar, às vezes, pelo simples lugar de sentar no sofá, pelo simples mesmo um pedaço de doce que quer. Ah, então, mas é assim, e vamos pensar também na nossa convivência, né? Não só entre irmãos, né? Entre marido e mulher, entre mãe e filhos. É uma ambivalência, né? Que a gente vive o tempo todo, né? A gente tem que começar mais a normalizar isso, né? O que não É, pode é aqueles casos que a gente se preocupa quando tem violência, agressão, aí sim, né? Aí se preocupa. Mas essa questão do dia a dia faz parte, né? E eu faz tentando parte.
defender o seu espaço, E né? se a gente for pensar bem, né, gente, a gente vai viver isso o resto da vida, porque no resto da vida, na sua carreira profissional, em tudo, você vai ter que lutar pelo seu espaço, você vai ter que se mostrar. Então, assim, a gente brinca com ela, fala, Valentina, sinto muito, não é por agora que você vai disputar o seu espaço, achar que você tem menos atenção do que os dois, porque isso lá na frente você vai ter que disputar também. É um aprendizado, né? Assim, É. é meio que um sofrimento algumas vezes, né? Mas Uhum, faz, né? É difícil quando a gente, né, é mãe, é pai, não sei, né, se você compartilha desse mesmo sentimento. Às vezes dói na gente, nosso sofrimento é quando a gente não tem controle sobre isso, né? Que a gente não tem controle sobre o que o filho sente, né? Ou uhum, quando o amiguinho rejeita, né? O é. amiguinho quer brincar. Você não pode obrigar, ó, vem brincar com meu filho, né? Então a gente tem limitações também, né, enquanto A, pais. a semana passada eu achei muito engraçado, porque a Valentina, a gente foi na chácara dos meus pais, e aí geralmente chega final de semana ela fala pra gente, eu vou ficar com meu avô e com a minha avó. Porque daí ela quer dormir na chácara, porque levanta de manhã, vai cuidar dos bichos, sabe? Aí eu falei, tá bom, pode ficar. Aí ela ficou. Aí no domingo eu cheguei de manhã, ela falou, mãe, você não sabe, eu tenho um problema na minha cabeça. Eu falei, Ela falou, quando eu falo pra você que eu quero ficar com o vovô e com a vovó, tem um negócio ruim, uma coisa ruim que fica na minha cabeça, falando assim, eu acho que você não devia ficar. Você tem que ir embora, porque você vai morrer de saudade da sua mãe. Mas Gente, aí tem um outro lado da minha cabeça que eu acho que ele é bom, porque ele fala, não, fica com o vovô e com a vovó, não tem nada. não acredito, tô adorando essa Valentina, já adorei ela. Não conheço a Valentina ainda, mas adorei. Eu prometo que antes de acabar eu peço pra figura ser resgatada lá da sala. Sim, Mas eu fiquei, já aí depois que ela conversou comigo, eu fiquei pensando, eu falei, gente, um pensamento ruim, uma coisa ruim na minha cabeça, eu falei, ela tá com 5 anos para ficar fazendo uma dedução dessa, né? O que que será que acontece? Aí eu falei para ela, falei, filha, isso é um sentimento de dúvida, né? O sentimento de pensar se você quer estar com o papai e com a mamãe, ou se você prefere estar com o vovô e com a vovó. E você sempre vai poder ter isso, tanto que é o momento de você chegar e falar, mãe, eu vou ficar. Aí chegar na hora de ir embora, você falar, não, eu vou embora, a gente vai entender. Porque às vezes você vai ter esse sentimento, vai ser dessa maneira assim mesmo. Ela falou assim, então tá bom. Gente, olha, show de bola, hein? Esse exemplo que você trouxe da Valentina. Nossa, adorei a Valentina. Mas olha É, que, eu, né? eu E achei. você não ligou o sentimento, né? Isso é tão É, importante, né, Paula? As é, nossas crianças não, né, não estão sendo estimuladas, né, a nomear os sentimentos, né? E chega na adolescência totalmente perdidos, né? É o que a gente está vivendo, né? Então a gente é, precisa ter esse olhar, né, para as crianças, né? Não é fácil, né, ser mãe. A gente tem que ter, né? Tá não. sempre atento, né? E pra gente, né, principalmente a gente, né, Cássia, quando as pessoas falam, ai, que legal, sua mãe é psicóloga, aí imagina que a casa da gente é perfeita, né? Que na casa da É. gente a criança não faz birra, que na casa da gente a gente não briga com a criança, não põe de castigo. Eu falo, gente, acontece tudo igual. A nossa casa, se você não colocar regra, se você não pôr castigo, se você não impor limites, porque assim, aqui em casa eu vejo que assim, o castigo ele é impor limite, né? Eu não gosto da história do bater, né? Não porque alguma outra coisa, não. Eu acho que o bater é aquele negócio, a dor é momentânea, né? O castigo faz refletir um pouquinho mais. Quando eu vou pôr de castigo, eu falo, ó, você tá ficando de castigo porque você fez isso. Então, eu tento trabalhar sempre dessa maneira. Então, quando eu coloco ela de castigo, porque o Benício ainda não dá nem pra pôr, né? Se eu pôr, ele sai correndo e ri da minha cara, né? Então, quando eu coloco ela em alguma situação assim, é para pensar mesmo, né? Para refletir naquilo que está fazendo. Porque o bater, eu falo, bateu, doeu naquele momento. Em nenhum momento ela conseguiu pensar no que ela fez, se estava certo ou se não estava. E às vezes também pode ser que às vezes o castigo também não seja o correto. Mas eu falo, na minha casa, hoje, o que funciona pra gente é isso. Né? Então, assim, falei, receita certa não tem. Infelizmente, criar filho não é receita de bolo. Isso. Um passa para o outro e vai funcionando. Às vezes, um exemplo que você faz na sua casa e dá super certo, se você me passar, legal, vai ser uma troca de experiência boa. Mas se eu for fazer aqui em casa não vai funcionar. Sim, nossa, Paula, sensacional, né?
voltando só nessa questão mesmo, quando você é profissional, né, da área da psicologia, parece que é um peso, não sei se você sente isso também, às vezes é um peso muito grande que às vezes a própria família coloca, né, que você vai Uhum, dar, você vai resolver de boa, você vai ter um autocontrole, né, é. mas como seres humanos, né, Uhum. às Eu já ouvi aquele assim, ai que bom, né? Sua mãe é psicóloga, ela não é nem um pouquinho descompensada, nunca vai surtar. Eu falei, aham. Foi quase que eu falei, passa uma estadia lá em casa. vezes isso, fica lá uma semaninha só, né? É. E ainda por cima, a Valentina, a gente brinca, né? Porque eu sou a mãe, psicóloga, né? Eu vi que a Lê agora há pouco tinha entrado, a Letícia é madrinha, então a Letícia também é outra psicóloga. A gente falou, ó, tá cercada de profissionais aí pra ir trilhando ela no caminho. Sim, sim, não, vai ter a parte boa também, mas, né, às vezes dá um desconto pra gente, né? Porque nem É verdade. sempre precisa, né, ali dar uma respirada e poder também ser acolhida, né? Porque todo mundo, quem vai escutar a gente, né? Às vezes você fala que vai escutar, né? Então, só para a gente, né, ter esse acolhimento já ajuda bastante. E isso é legal que você falou também da questão, né, que não tem um manual, não tem uma receita, né? Uhum, Por isso que cada maternidade é única, né? Por isso que eu adoro chamar, né, mães aqui, gestantes, enfim, né? Chamar uhum, pessoas, né, queiram falar dessas experiências porque são únicas, né? São configurações únicas e que de alguma forma pode ajudar, né? Eu posso tentar, às vezes, né, colocar em prática em casa, pode ser que não dê certo, mas, uhum. né? Pelo menos eu tentei alguma coisa nova, né? Eu penso assim, ah, vamos tentar uma coisa nova, né? Quando chega naquele limite, né? Porque tem fases que, né? Como que tá as suas fases aí? Né? 5 anos, dois, como que tá? Aqui em casa, assim, a gente tava brincando, né? A gente falou, é literalmente aquele ditado que todo mundo fala, né? Filho é que nem videogame, cada fase que vai chegando vai ficando mais difícil. Olha, tá vendo? É, aqui, assim, a Valentina, a gente fala que ela tá na fase mesmo de provação, né? Essa questão dos ciúmes é bem presente nela, e ela meio que tem hora que vem também na questão de provar, de querer saber até que limite. Meu pai. Deu uma travadinha aí, pera aí que a gente já volta. Oi, Ibrahim, boa noite. Seja bem-vindo aí na nossa live. Acho que caiu a internet da Paula. Vamos aguardar. Vamos ver se vai voltar aqui. Qualquer coisa, Paula, você sai e entra de novo também, não tem problema. Só porque ela falou no começo da live. Olha lá, Paulinha. Acontece, gente, mas fica com a gente aí. Não sai dessa live, por favor, que tá ficando super legal o nosso assunto. A Paula tá dividindo aqui com a gente sua experiência de maternidade real. Ela é mãe de dois, da Valentina e do Benício, tá? Então a gente tá falando um pouquinho até sobre educação dos filhos aqui, entramos nesse tema. É algo que dá muito assunto, só nessa live a gente não encerra, né? Vamos lá agora, eu vou entrar de novo aqui com a Paula. Vamos ver se a gente consegue. Acho que agora vai dar certo. Voltou? Voltou, esquenta a cabeça. Estamos aí Uhum. e voltamos. Ah, então tá bom. Então, Vamos a lá. gente costuma dizer né, que ela acaba mesmo que provando bastante, né, da nossa paciência, do limite que a gente tem que colocar, né? Até um pouquinho antes da entrada, ela falou assim, mãe, eu vou te pedir uma coisa, tá? Eu falei, tá, filha, mas você não pode dizer não, é só dizer sim, viu? Ah, eu falei, ah, então tá bom. Aí eu falei, o que que você quer? Não, pra mim ficar quietinha enquanto você participa da live, você deixa eu brincar de maquiagem? Gente, olha, essa Valentina é muito esperta e vaidosa agora, né? Que quer uma maquiagem. Daí eu peguei e falei pra ela, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver com o seu pai, porque ele tinha comentado que ia pôr filme pra vocês assistirem. Então vamos ver, você assiste o filme com o seu pai e depois a gente vê isso da maquiagem. Porque ela tá nessa fase mesmo de. A gente não sei se ainda já é uma predisposição, uma pré-adolescência, de gostar dessa questão de vídeos ensinando essas questões de maquiagem, sabe? Tanto que ontem ela ficou um bom tempo brincando disso. Então, a acidez que eu falo, é uma que passa distração.
Sim, e eu vou falar para você que nessa fase que ela tá, né, as crianças começam a demonstrar as suas preferências. Isso. Me disse que ela vai amar maquiagem. Você É, se prepara, você então se ela prepara. ela pega e fica, né? O Benício, ele ainda está na fase de descoberta, né? Mas, assim, é uma fase que eu falo que também é desafiadora, porque é aquela fase que tudo escala, tudo quer subir, aí, ao mesmo tempo, daqui a pouco ele cisma que ele quer, ele é o Batman, ele é o Homem-Aranha, aí você tem que se preocupar se não vai querer voar, né? Então, ontem até de manhã, eu mandei uma foto para meu marido, falei, tá tranquilo aqui em casa de manhã. Ele tinha escalado o meu armário e estava sentado em cima da pia. Do lado, assim, da cuba, da pia. Eu falei, tá tranquilo, para 8h30 da manhã tá super tranquilo o dia. Super tranquilo, super É. tranquilo. Então, assim, às vezes o complicado um pouco é isso, né? Até o que eu vejo às vezes o pessoal falando, né? O difícil é a gente administrar as duas fases, né? Porque às vezes você tá numa fase dela um pouco maior, um desafio diferente, e ao mesmo tempo você tem que estar também acompanhando dele e tomar cuidado para ele também não ter um salto muito grande de desenvolvimento, né? Porque como ele convive diariamente com ela ensina muita coisa para ele. Então, às vezes, assim, o que preocupa é isso, é ter um salto muito grande do desenvolvimento. A hora que você vê, ele acabou pulando fases porque tem ela atrás ensinando, incentivando a fazer determinadas coisas que você fala assim, gente, peraí, só tem 2 anos, não era para estar fazendo isso ainda, né? Mas aí, daí eu até brinco, eu falo, que a escolinha ali é boa. Sim, né? E é uma coisa que, assim, você não vai ter total controle, né? É a sua Não, história, a sua verdade, é, né? Não tem o que fazer, né? Ainda mais agora, que acredito que eles estejam mais tempo juntos, né? Do que se fosse antes, né? Uma outra é. realidade de pandemia, A né? Valentina está indo na escola, mas ainda está na questão de escala de revezamento, né? Então ela vai uma semana 3 dias, outra semana ela vai 2. Então acaba que os dois ficam mais tempo juntos, né? Então não tem tanto distanciamento, porque quando ela está em período de aula, acaba que daí todos os dias à tarde eles não estão juntos. Então até o momento que geralmente ele costuma dormir, eu levo ela na escola, ele dorme a parte da tarde, coisa que nesse período de pandemia e férias não acontece. Eu vou Né? brincar com a minha irmã agora. É, muda toda a rotina, mudou toda a rotina, né? Então as crianças foram, acho que as que mais sofreram e sofrem, né? Porque a Uhum. gente tentando, né, se acertar aí, né, nessa rotina louca aí, né? Que a gente teve que se reinventar, né? É E verdade. as pessoas, né, elas se adaptam, né? Mais fácil, mas até entender tudo isso, né? Às vezes quebra de rotina, né? No caso deles, assim, né? Eles não têm nenhuma limitação, mas eu fico pensando, né? A gente conhece algumas famílias que têm crianças autistas, né? Gente, Hum, como é difícil, né? Essa rotina, enfim, né? É, Então, eu até eu tenho uma criança. senhora que eu faço contato dela com um idoso meu lá, né? Ela comenta isso, ela fala, Paula, a minha dificuldade é que meu filho é autista, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, mudou totalmente a minha rotina, porque o que eu conseguia fazer com ele, eu não posso fazer mais. Então, às vezes eu acabo fazendo a ligação dela com o familiar, mas acabo fazendo uma terapia com ela, porque ela acaba aproveitando para desabafar comigo essa angústia que ela tá, porque ela falou assim, já é difícil, porque ele é um adolescente. Então ela falou assim, já é difícil porque a característica dele, né, da idade na adolescência já é desafiador. E com a pandemia, ela falou, veio para deixar assim ainda mais difícil. Sim, sim, nossa, e aí que tá, né? A gente, né, falando agora de maternidade, o fato de você ser uma pessoa que cuida de outra, né? Você tá também, né? Lá no, né, do asilo também, né? Como é pesado às vezes, né? É, Que você tem que cuidar, tem que se dedicar ao outro, né? Mas e a hora que você tem que se cuidar, né? Você tem que rever sua bateria ali, recarregar sua bateria, é. A né? gente, a gente fala que tem que chegar, às vezes tem que chegar final de semana e a gente tem que tentar se desligar, por mais que a gente saiba que assim, você não consegue se desligar totalmente, ainda mais com o teu celular, né, que recebe notícia o tempo todo,
Mas a gente, assim, acaba tentando que se desligar, porque eu também acabo aproveitando os 2 dias que eu não vou, para tentar mesmo assim não ter, né, esse contato para conseguir recarregar, porque demanda bastante, né? A gente tem uma quantidade grande lá de pacientes, né? Então, assim, demanda bastante atenção, bastante cuidado. A gente costuma dizer, né? Acaba que o que acontece? O idoso ele volta a ser aquela criança que precisa da nossa atenção, né? Então, eles também demandam dessa atenção que a gente tem que dar para os filhos, a gente tem que dar lá. Então, o que a gente acaba conseguindo fazer é isso, né? A gente buscar fora, né? Buscar um outro conhecimento, buscar uma outra forma de se recarregar para conseguir voltar 100%. Mas, assim, no começo mesmo de pandemia, que a gente teve que mudar muita coisa lá dentro, foi bem difícil. A gente teve momentos que a gente falou assim, olha, não sei nem se a gente vai dar conta, né? Porque é muito desafiador, ao mesmo tempo a gente tem que restringir eles de vários contatos, várias situações, né? A insegurança, né? Porque a gente teve várias perdas lá dentro. Então, esse momento foi muito difícil. Então, no momento de hora que a gente falava assim, será que eu vou dar conta? Né? Mas a gente, graças a Deus, agora a gente está retomando, estamos voltando numa normalidade. Que bom, né? E isso acaba refletindo muito dentro da nossa casa, né? Eu não sei, né? Teve alguma alteração de comportamento, né? Da Valentina, do Benício, né? No começo, ou esse ano, né? Que a gente achou que ia voltar, né? Porque esse ano também deu uma baqueada. E muita gente que eu conversei falou, nossa, a gente tinha muita expectativa, de repente não era nada daquilo. Isso também baqueou muita gente, né? Não, é aquele negócio, né? Até às vezes é bom que eu tenho um grupo, né, das amiguinhas da sala da Valentina, a gente acaba trocando as figurinhas, perguntando, gente, aí tá acontecendo isso? Aí até esses dias eu mandei pra uma mãe da amiguinha dela, falou assim, aí na sua casa estão assistindo televisão de ponta cabeça? Daí ela falou assim, tá. Eu falei, porque aqui em casa tá, mas eu tava achando que era algum problema de casa, não que era normal. Ela falou, não, Paula, assiste televisão de ponta cabeça, vai almoçar, tá o tempo inteiro em pé, não consegue sentar do lado da cadeira. Eu falei, então tá bom. Eu falei, que bom saber que tá dessa maneira, porque assusta. Se você não tiver uma outra mãe, pelo menos na mesma faixa etária ou próximo para você divulgar, você começa a ficar preocupado, porque você fala assim, será que é só na minha casa que acontece ou também está acontecendo em outros, né? Sim, sim, isso é importante, porque a gente precisa ter esse retorno, né? É isso que a gente não está tendo, né? Eu sinto falta disso também, de você com outras crianças observando o que é esperado nessa fase, né? O que é Uhum. esperado que a gente está, como as crianças estão reagindo, porque senão é mais uma preocupação, uma pulguinha atrás da orelha na nossa cabeça, né? Porque a mãe se É. preocupa com muita coisa. Não, você E começa a isso pensar, né? Falar, será que isso não é característica de alguma coisa? Será que eu não tenho que levar para fazer uma avaliação com tal profissional? Porque você não tendo contato, porque assim, em épocas normais, né? Vai na casa de um, vem na sua casa uma outra criança. Você, que nem a gente estava comentando, vai no parquinho, você acaba, né? A gente, mãe, sempre compara um com o outro, né? Então, no parquinho, você começa a comparar, a ver se você tem um parâmetro. Aí, de repente, nesse isolamento, você começa a ver uma característica diferente. Por quê? Ele também está se sentindo privado, está se sentindo diferenciado. Aí ele começa a fazer alguma coisa diferente e você fala, nossa, mas será que é só aqui em casa que está acontecendo ou não? Aí você tem que partir para essa rede de apoio que você tem de mães que você pergunta, tá acontecendo? Aí fala, tá. Então você fala, beleza, então tá tranquilo. sim, sim. Então fica a dica aí para as mães, né? Ter esses outros contatos, né? Procurar ampliar, né? Porque senão a gente fica preocupado, né? Fica às vezes preocupando com algumas coisas que são normais, né? Esperado, né? Ou às vezes também, né, tá acontecendo alguma coisa, você já pode agir, né? E aí eu entro nessa questão de, né, a criança às vezes faltou algum estímulo, né, algum atraso de desenvolvimento, né, principalmente nos primeiros anos, né? É questão de fala, de andar, né, o quanto que a gente fica, né, Não, e na depois verdade pegando. é aquilo que a gente comenta, né, Cássia? A gente é muito cobrada disso, né? E muito comparada. Porque, assim, fazer uma comparação saudável é uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade cobra muito. Com quantos anos seu filho andou? O meu andou com tal idade.
Ah, o seu filho falou com quantos anos? Ah, o meu falou. Então, assim, a gente é muito cobrado disso, né? Então, assim, e mais uma vez, para a gente profissional da área, então, a cobrança é maior ainda. Nossa, mas você é psicólogo e você não desenvolveu isso no seu filho, ele está atrasado nessa questão, como assim? Né? Então, assim, a cobrança em volta, né? É que nem a gente às vezes costuma ver, né? Aquele negócio, a gente só consegue, mãe perfeita não tem. A melhor mãe sempre vai ter para o seu filho a mãe que você é. Você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir ser a melhor mãe para o seu filho. Não adianta você achar que se olhar e falar, nossa, aquela mãe é perfeita. Gente, não tem mãe perfeita. A gente é imperfeito em alguma coisa, a gente erra hoje, acerta amanhã, porque é assim, a maternidade é desafiadora, ela faz a gente todo dia buscar alguma coisa, né? Então, isso que é o problema. A sociedade cobra uma perfeição que não tem como ter, a gente não tem como ter essa perfeição com a criança, e também profissionais, principalmente da área de saúde, seja professor, então também coitada, né? Essa criança da professora não aprendeu a ler com tal idade, vai falar, como que você não ensinou seu filho? Você ensina dos outros e o seu você não ensinou. Então, essa cobrança que deixa o nosso papel de mãe ainda mais difícil, né? De você pensar, falar, nossa, mas será que eu estou errada? Eu teria que ter feito assim? Então, é complicado essa parte também, né? Sim, sim, e não sei onde que eu li uma vez também essa questão da perfeição. É assim, na verdade, nossos filhos eles precisam que a gente seja imperfeito também, né? Porque senão eles vão colocar um ideal muito alto, né? Um nível de exigência muito alto, né? Que eles têm que É, atingir, né? Porque a gente é exemplo para eles o tempo todo, né? Ai, meu Deus, eu tenho medo disso. Mas é. chega a ser sofrido para eles, né? Porque eles nunca vão atingir aquilo, né? Nunca Então, vai eu ter achei uma interessante, perfeição. né? Pensar, né? Então, a gente tem que ser a gente mesmo, Uhum, com, né? Com as qualidades, com os defeitos, é isso que eles precisam, né? é. De uma mãe que... Uhum. Com os desafios reais do dia a dia, né? Porque é essa questão, né? O desafio do dia a dia que vai mostrando pra gente, vou dessa maneira, vou daquela maneira, e a gente sempre buscar esse apoio, né? Seja hoje em dia, né, é muito mais fácil a gente ter esse apoio, porque essa tecnologia, né, que nem a gente está usando agora, aproxima a gente muito, né, da gente poder ler, da gente poder conviver, de poder ver outras mães, por mais que às vezes a gente também fala, às vezes está perfeito no Instagram, mas vai na casa para ver se realmente está assim, né? Então a gente às vezes tem que parar de se comparar também, né? Pensar assim, será que se eu tivesse lá pessoalmente estaria assim? Exatamente, exatamente. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Essa questão das redes sociais, né? Eu acho que foi muito bacana que a gente conseguiu, né? Tá conseguindo ter acesso a mais informações também, né? Não sei se Uhum, você também com você, eu tive né, um sentimento, nossa, né? Eu acho que se não tivesse esse momento, eu não estaria em contato com tanta informação, né? uhum, Clareia a gente, né? Conversar com outras mães, né? uhum, De outros estados, né? Porque é coisa que a gente não ia conseguir no presencial, né? De outros países, né? Eu cheguei a fazer live com a Danila da França, a Nath dos Estados Unidos, elas trouxeram essas realidades, né? Só que quando você vai lá passar limpo, né? As dores, as preocupações são as mesmas, né? uhum. Então, qualquer lugar do mundo ali, né? A maior parte ali é isso, é culpa, né? É medo, é cobrança, né? Então a gente tem que procurar um caminho mais leve, né? Né? E é isso, aí a gente conversando, né? A gente trocando experiências, falando dos sentimentos, né? Porque às vezes as mães têm, né, receio de falar, de ser julgada, né? Que nem você falou, o pessoal cobra demais essa perfeição, Uhum. então acaba É aquilo que atrapalhando, você né? comentou, né? Quando você acabou falando, quando você fez a abertura, né? A maternidade, a gente tem essa insegurança. Eu estou me expondo, né? E a partir do momento que eu estou me expondo, eu posso ser julgada. E a hora que eu receber esse julgamento, como que eu vou receber isso, né? A partir do momento que eu resolvi expor, mostrar como realmente é dentro da minha casa, eu vou ter que estar aberta para ouvir tanto críticas positivas, né? Ou também vou poder estar sendo crucificada. E como que eu vou receber isso? Como que eu vou administrar essa questão?
Então é difícil também, né? A partir do momento que você topa falar, não, vai mostrar, vai ser assim, você vai ter que estar preparada para essas duas partes. Tem gente que vai olhar e vai falar, legal, na sua casa funciona, é tudo bonitinho, tudo perfeito. Em compensação, a gente vai olhar e falar assim, nossa, você faz assim na sua casa? Isso está tudo errado. Sim, sim, e aí eu acho, né, a gente tem que ter esse respeito, né, com a dinâmica, né, da outra mãe, né, eu acho que a Hum, gente tem que apoiar mais, julgar menos, né, é. eu fiz até uma campanha aqui, vou apoiar mais, julgar menos, né, Hum, porque é uma rede, né, a gente tem que se apoiar mais, né, tá acontecendo tanta coisa ultimamente de violência, essa semana teve essa violência, hum. né, no tal do DJ, enfim, né, não quero nem dar muita audiência para ele, mas é algo que, né, tá preocupando a gente, né, são muitas mulheres que estão, né, estavam silenciadas, mas agora estão vindo também, né, falar sobre isso, né, sobre suas É dores, seus... uma coisa que a pandemia trouxe também, né? Porque assim, até então, o que que acontecia, né? O marido e mulher ficavam menos tempo juntos, né? Porque ambos saíam trabalhar, ambos tinham a sua rotina, então tinha um relacionamento diferenciado. A partir do momento que teve a pandemia, onde praticamente a família teve que conviver mais tempo junto, é aonde que apareceu muita violência, muita separação, muitos filhos, né, acabando brigando muito mais com o pai e com a mãe, o pai com a mãe descobrindo coisas do filho que antigamente ele não sabia. Então, assim, teve essa questão, a pandemia teve essa questão de a gente pode colocar, às vezes, aproximar as famílias para descobrir essas outras coisas, né? Então, assim, às vezes tem o lado bom que aproximou de uma maneira positiva, mas também às vezes teve o lado que aproximou de uma maneira totalmente negativa, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Eu tô de olho ali no relógio, porque tá quase acabando, né? Nossa, eu tava aqui, viu? Mas daqui a pouco vai aparecer aí, né? Vai falar, mãe, né? Acabou, já chega, né? Não, já passou um aqui, agora você agora há pouco meu marido no corredor, o pequeno chamando a mãe, aí ele falou, não, a mamãe já vem. Eu tive a leve impressão que eu escutei uma vozinha mesmo, né? É, Mas é coisa de não, não, você não teve a impressão, era mesmo. mesmo lá, tá É. vendo? Ai, mas que delícia, viu? Ó, isso porque você falou até só um pouquinho, né, da sua parte da maternidade, né? Uhum. Se puder, olha, deixa eu só ver aqui, tem um comentário aqui, ó. Vamos ver aqui, peraí que sumiu. Me aproximei tanto com meu filho que estou com dó agora que volto a trabalhar. Ai, gente, olha, Ai, e é do Joel, ele é um querido, ele faz, já fez parceria comigo lá no asilo, eu tive a chance de conhecer ele cantando na USP quando eu fui ter as crianças, assim, e falo que ele é um profissional que, assim, pra gente enquanto está no hospital lá, né, seja, né, pós-filho ou seja no momento de saúde, poder ter a chance de ter ouvido ele é um carinho pro coração imenso, então ele é um profissional, assim, muito querido. nossa, que legal, não conheço ainda. E olha que eu sou de Bragança aqui, hein? Que legal. Ai, Mas ó, então depois você segue a página dele, porque assim, para o nosso trabalho da psicologia é um profissional assim, ó, muito bom. ótimo, adoro, adoro, hein? E olha só, ele tá nessa questão, então, né? Olha, tá com dó agora que volta a trabalhar. É, essa Hum, parte de né? A questão de você cria o vínculo, você se aproxima e depois tem que, né? é o que a gente falou no comecinho, né? O nosso sentimento de quando a gente tem o bebê e fica na licença maternidade, né? A questão da gente ter que praticamente, né, o abandonar o ninho, né? A gente deixar a criança, a gente pensar em como que vai ser, né? Agora que eu vou deixar, né? Então mas praticamente o Joel está passando isso que a gente passa quando a gente tem que retornar ao trabalho e a dúvida como vai ser essa nova etapa. como que vai ser, né? E a gente não tem, né? A gente não sabe como que vai ser, né? São experiências novas, né? O medo do desconhecido mesmo, né? Traz esses sentimentos, Mas mas aquele você sentimento vai... a gente sabe que depois a gente dá conta, né? Às vezes a gente pode não conseguir mais de segunda a segunda dar a atenção que a gente dava totalmente, mas a gente acha uma brechinha no final da noite, no nosso limite de cansaço para dar atenção.
E quando a gente tem o final de semana, a gente supre, né? Provavelmente, quando já tem esse vínculo criado, não é a questão do distanciamento no momento do trabalho que vai afetar, né? Esse carinho que já existe entre o pai e o filho, no caso dele, né? Exatamente, né? A gente fala muito do apego seguro, né? Se ele criou esse vínculo, Joel, se você criou esse vínculo, vai conversando, né, com o seu filho, né? Não sei qual que é a idade, mesmo que seja bebê, não tem problema. Fala com ele, conversa, que bebê entende também, né? A Uhum. gente subestima os bebês, são muito espertos. Conversa com ele, né? Explica certinho. E o tempo que você tiver, né, aproveita que seja de qualidade, né? A Paula falou, né? Final de semana, né? Porque às vezes a gente fica se cobrando, né? Eu Às vezes percebo isso também. questão de quantidade de tempo, né, que a gente costuma dizer, né, é a qualidade do tempo que a gente dá. Às vezes o pouco tempo que ele vai dar, seja no período da noite, né, que nem ele tá falando, há 4 aninhos o filho dele. Às vezes o pouco tempo que ele vai dar à noite vai ser de tanta qualidade que vai compensar, né, a quantidade que ele estava passando de tempo agora nessa época. Sim, exatamente, é isso mesmo, né? E, nossa, 4 aninhos, a mesma idade do meu filho, vai fazer 4 anos no mês que vem, mas vamos colocar 4 anos. E é uma É, idade que entende muita coisa, né? uhum, Né? Você já passou, né, por essa fase, 4 anos, às vezes eles cobram muito da gente atenção, né? Não sei se ele tá, já tá passando por isso, pode ser essa parte também que a gente fala, nossa, né? Mas ele pediu para brincar mais pouquinho, eu tenho que trabalhar, né? A gente fica nessa parte, mas a gente tem que sempre explicar, né? A nossa uhum, rotina, né? Criança é legal, porque se você montar tipo uma rotina, né? Eles vão se acostumando também, né? Aqui eu uso muito é, a questão visual, né? Eu pego e ponho no papel, né? Então, olha, uhum, assim, vai dar, né? E a criança ela vai se acostumando, né? Ela vai se vai, acostumando assim. A gente tem dificuldade, né? uhum, é verdade. Isso porque a gente nem entrou no assunto, acho que a gente vai ter que fazer parte 2 na questão de desmame, né? Amamentação e depois desmame, Uhum. É, né? a Valentina desmamei com 2 anos. O Benício está com 2 e 5 e ainda está mamando. Ai, que delícia! E É, olha, eu sou fala. apaixonada, Cássia. Eu, assim, eu falo que eu acho lindo, né, esse nosso poder de maternidade, de gerar uma criança. Mas, assim, a amamentação é uma coisa que, assim, eu sou mega apegada, né? A Valentina, Ah, quando eu tive, eu saí do hospital sem conseguir ela amamentar, meu leite não tinha descido porque ela nasceu 3 semanas antes, né? ah, Então, quando eu saí do hospital, ela veio para casa tomando NAN e para mim foi o desespero, né? Para mim, eu não aceitava essa condição porque era uma coisa que eu queria muito, né? Eu queria essa questão do amamentar. Então eu me frustrei bastante no começo, daí vai para aquelas coisas, né? Parte para simpatia da avó, de come canjica, toma banho e passa o pente. Tudo que mandaram fazer, eu fiz para conseguir amamentar ela mesma. E aí, com 2 anos, eu decidi que já tinha dado o nosso tempo, porque daí já começou a ficar uma coisa mais desgastante. Ela já começou a no parâmetro de qualquer hora e qualquer lugar, né? Então já não tinha dado mais. Aí agora do Benício eu já comecei a tentar, tô no processo de tirei de dia, tá mamando só à noite, mas tá com 2 e 5 firme e forte ainda. sim, e a amamentação, né? Se estiver bom para os dois, Uhum, né? A gente tem orientação, né? Continua, né? E isso também é uma questão muito única da mulher, né? Da família, né? E tem a uhum, questão também do parceiro, né? De apoiar, porque a amamentação não é só a mulher, né? Todo mundo tem que estar envolvido, né? É é. um passo muito importante, né? A família apoiar. E o Uhum, desmame também, né? Quando é. você fala que vai mamar, né? A família tem que apoiar, né? Uhum. Aí eu falei que por Deixa eu... enquanto, até falei, aproveitei da questão também um pouco, né, por questão de pandemia, falei, vai que realmente eu resolva fazer o desmame nisso, ele me causa ficar doente nesse momento que não tá podendo levar em hospital. Falei, prefiro evitar. Falei, tá uma coisa que por enquanto para mim e para ele tá confortável, não tô tendo problema, ainda mais agora que eu consegui estipular o horário de noite. Então falei, enquanto tiver assim, tiver bom para mim e para ele, não me incomoda.
Muito legal, muito legal. Essa preocupação, né? Ai, meu Deus, se ficar doente. Ai, é bem isso. Gente, mãe é muito parecido, né? Uma com a outra. É uma preocupação bem parecida. Olha, eu vou ler aqui. Tem mais um comentário aqui do Joel que apareceu aqui para mim. Peraí, deu uma sumidinha aqui. Cadê? Volta. Ó, Ele falou que ele voltou. comigo ele gastava muita energia. Hoje, quando eu voltei, tive que gastar a energia do garoto. Ah, eu amo isso. Ai, que delícia. É, tem que gastar energia, hein, gente? Eu não sei se É, ele dorme durante dia, mas meu filho, o Arthur, não dorme mais. Então, das 6h30 até 9, 10 horas da noite, né? Num uhum. pique só, E a bateria deles é boa. né? Gente, Aham. não acaba. Não. Acaba a bateria. O que acontece? Podia Ai, dar um mas pouquinho de recarga pra gente, né? De energia pra gente. Olha, eu vou falar pra você, que eu falo pro Arthur, ai, a mamãe tá cansada, sem energia, ele vai dar minha mão. A gente dá as mãos assim e fala, mamãe, tô passando energia pra você. Olha só isso. Ai, Uhum. filho, desce mesmo, né? É que na É cabecinha deles verdade. é tudo verdade, né? Tudo verdade. É mais fácil, Mas, né? É ó, mais prático. é, mas olha, por mim eu ficava aqui conversando, tá uma delícia esse papo, né? Mas eu Gostei sei que você tem bastante. suas contas, tem os filhos que daqui a pouco vai cair, né? Bater Deixa na eu porta. pedir pros dois terroristas virem aqui, quer ver? Ô, Valentina, Benício, vem aqui um pouquinho. Vamos encerrar a live com eles, com chave de ouro. Cadê? Valentina? O detalhe é que os dois já estão de pijamas, né? Porque já adiantamos a rotina. Sim, ai que delícia. Vem aqui com a mamãe um pouquinho. Ai, você bateu a cabeça? E cadê a Valentina? Ó. Vem aqui. Oi, oi, Olá. amigo. Tudo bem com vocês? Olha lá, Vocês responde. estavam Oi. assistindo filme? Oi? Você estava assistindo filme? Tava assistindo filme com o papai? É? Uhum. Qual filme que você estava assistindo? Dá uma dica para mim aí. Qual que é? Que filme estava assistindo? O Flash! Você gosta? O meu filho também gosta do Flash. E a Valentina gosta do Flash também, Valentina? Não, é Valentina. É, ela gosta do E a mãe é Flash. Paula. É, sua mãe é Paula, eu conheço sua mãe. Que belezinha. Que você E a gosta Valentina de contar pra ela? gosta? Não lembra? YouTube, né? Ah, YouTube. Aí tem vários canais, né, Eu Valentina? assisti esse Homem-Aranha. Homem-Aranha, adoro Homem-Aranha, adoro. Você gosta de Hulk? Gosta de Hulk? Gosta? É, Capitão América? Capitão América, você Gosta? 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 Ah, então tem bastante coisa, hein? Então faz tchau pra ela. Tchau. Então, boa noite, viu? Boa Obrigada. noite. Durmam a noite inteira, por favor. A melhor Amanhã, né? parte. Que lindos, viu? Muito lindos. Deus abençoe. Muito Amém. lindos. Que Deus abençoe a Vamos, todos nós, né? é, a gente vai encerrar então. Fechamos com chave de ouro, com essas crianças lindas, aí simpáticas, né? Se comunicam, né? Ai, que delícia. Muito obrigada. Obrigada a Boa você. sorte na sua jornada, né, da maternidade. Dê muita Olha sabedoria. que véu! Olha que véu! Um álcool em Olha, gel. álcool em gel! Que legal! Olha, essa criançada é top, ó. Tá vendo? Já aprendeu que tem que passar álcool em gel, gente.
Já tá pré-treinado pandemia já. Sim, tem muito adulto que nem usa, ó. Ele tá ensinando a É, gente aqui. Ai, que delícia. Olha lá, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Lúcia tchau, Faria. mãe! Ah, ó. A sua mãe tá na live, minha mãe tá na live. Top, tá vendo? Olha lá, A gente as mães corujas. isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Uma próxima, né? Porque muita coisa não deu tempo de falar. Pode convidar que a gente participa sim. Tá bom? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, Denise. Tchau, Valentina. Tchau, pessoal que participou até o final. Tchau, Tchau, tchau. Até a pessoal. próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.